Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai dar sequência ao que a gente falou no vídeo anterior, que a gente estava falando sobre como escolher o tema da sua pesquisa. Aqui a gente vai falar sobre algo tão importante quanto saber o que escolher, saber o que não escolher para a sua pesquisa. Então, aqui a gente vai tentar apresentar algumas ciladas ou alguns erros recorrentes em que os estudantes incorrem para escolha do tema da pesquisa. E esses erros, eles têm consequências muito duras, porque eles podem, inclusive, inviabilizar a pesquisa ou fazer com que você não consiga terminar o seu trabalho. Então, preste bastante atenção no que a gente vai falar aqui agora. Bom, o que não escolher como tema da pesquisa? A primeira coisa que você tem que entender na sua pesquisa é que o tema da sua pesquisa é algo que você vai trabalhar com ele o tempo todo, é algo que dele você vai extrair o seu problema de pesquisa. Então, precisa ser algo que você tenha aptidão. A gente já falou isso no vídeo anterior. E essa aptidão, ela é algo própria, é algo sua. Ela não pertence a mais ninguém, ela só pertence a você. E aqui você precisa de autoconhecimento, saber o que você gosta e o que você não gosta. Imagina se você fosse, por exemplo, a um restaurante e lá nesse restaurante você deixasse que qualquer pessoa escolhesse o prato que você fosse comer. Se essa pessoa conhecesse um pouco você, ela até poderia te ajudar nessa escolha. Mas se fosse alguém que nem te conhecesse, ela provavelmente ia escolher baseado nas escolhas dela, nas aptidões dela. E, muito provavelmente, o prato escolhido não iria lhe satisfazer. Exatamente porque cada um tem suas próprias peculiaridades. Então, quando você pensa no seu tema da pesquisa, você tem que pensar no seu autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu não gosto. E uma das ciladas maiores é exatamente pedir para outra pessoa escolher o tema da sua pesquisa. No desespero de não conseguir encontrar o tema, as pessoas muitas vezes, antes de escolher o tema, encontram o orientador. E aí acham que devem partir do orientador para chegar à escolha do tema. Não é, gente. O orientador, ele é o terceiro passo. O primeiro passo para o seu projeto de pesquisa, para que você tenha um TCC, é a escolha do seu tema. O segundo passo é escolher o problema da sua pesquisa, ou pelo menos delinear esse problema. Você pode até não chegar a ele propriamente, mas saber mais ou menos onde ele se situa. E só no terceiro passo, só depois de tema e problema, é que você vai buscar o seu orientador. E por quê? Porque o orientador, ele vai ser aquela pessoa que vai agregar conhecimento ao seu tema, ao seu problema da pesquisa. Então, ele precisa ser alguém, não que você propriamente tenha afinidade, que você tenha, né, uma super relação, mas seja alguém que você saiba que conhece aquele tema muito bem e que pode te trazer muitos benefícios, com indicações, com explicações, enfim, com uma série de informações que você precisa para poder orientar, para poder escrever aquele seu trabalho. Então, o orientador, ele não deve te indicar o tema. Você deve chegar para o seu orientador já com o tema pronto. Pode até não chegar com o problema totalmente pronto, mas o tema você tem que chegar pronto. Então, o orientador não indica o tema. É você quem escolhe o tema. Outra cilada muito grande que vocês incorrem, que vocês acabam caindo, é sobre os temas muito amplos. Então, quando eu penso num tema amplo demais, aquele tema é demasiadamente generalista, aquele tema não vai chegar a uma solução. Ou seja, aquele tema ele não vai conseguir fazer com que você termine o seu TCC. Você vai ficar dando voltas e mais voltas e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai acabar escrevendo um TCC que não é um TCC, mas que é um manual sobre algum tema X. E não podemos querer que o TCC seja em forma de manual. O manual ele é muito importante para quê? Para que os estudantes tenham conhecimento sobre um assunto específico de uma forma mais generalista, mais ampla. Quando a gente fala de especificidade, e TCC é especificidade porque é um trabalho de um tema só, trabalho em geral monográfico, esse trabalho ele precisa que você se aprofunde naquele tema. Então, o tema da sua pesquisa precisa de aprofundamento. E eu só vou conseguir esse aprofundamento na especificidade. Eu não vou conseguir isso na generalidade. Então, você não deve escolher um tema de pesquisa amplo demais, né?
manualista, né? Que está ali descrito que a sua fonte de pesquisa são os manuais. Não pode, não deve ser assim. Outra coisa também que você não pode fazer na hora de escolher o tema é ignorar a importância do tema da sua pesquisa e do problema da sua pesquisa. Tem gente que começa o TCC com a introdução, querendo ali falar coisas muito generalistas que não levam a nada, sem escolher um tema, sem saber para onde vai. Olha, se você vai viajar e você sai de casa sem saber para onde você vai ficar dando voltas e mais voltas, em círculos provavelmente, sem saber para onde você vai. Então você precisa ter um rumo, alguma direção. Você pode até, por exemplo, vou viajar pelo estado X. Tá, tudo bem, você pode não saber qual é a primeira cidade que você vai encontrar, mas você sabe que você vai para aquele estado, você sabe que vai para aquela direção, ou para o norte, ou para o sul, para o leste, ou para o oeste, enfim. Você tem uma direção. Então, a importância do tema da pesquisa é fundamental nessa hora, para que você saiba para onde ir. Senão, você vai ficar dando voltas e mais voltas e não vai chegar a lugar nenhum e não vai terminar. E o que a gente mais quer aqui é que você termine esse seu TCC. E por último, para a gente finalizar aqui sobre o que não escolher, a gente poderia falar muito tempo, mas enfim, escolher as principais questões, é sobre a ausência de cientificidade do seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho científico, né? Como todo e qualquer trabalho científico, ele tem que ter um aprofundamento. Ele não pode ser baseado, por exemplo, em notícias de jornal, né, em achismo. Eu acho que o medicamento X é muito bom para o combate à Covid. Sim, meu bem, você acha isso baseado em quê? Eu acho isso baseado na vizinha, da minha amiga, da minha tia, que tomou e ficou bem. Sim, e daí? Eu também tomei, sei lá, água mineral e fiquei bem. Veja, a cientificidade, o caráter científico é eu ter dados e eu ter algum tipo de comprovação científica porque eu estou apresentando. Isso é fundamental. Agora, na pandemia, a gente viu isso muito claramente, né? Dentro da área da saúde, mas isso se aplica a qualquer área, gente. Qualquer área do conhecimento precisa ter esse caráter científico, ou seja, precisa ter seriedade nas informações apresentadas. Eu não posso escolher um tema baseado em achismo. Porque eu acho que isso é algo relevante do ponto de vista da minha área. Sim, mas baseado em que você acha isso? Eu preciso ter algo concreto do ponto de vista científico para ter essa noção. Então, o tema da pesquisa ele tem que ter obrigatoriamente esse caráter científico. E muitas vezes as pessoas escolhem temas que não são, que muito mais parecem crônicas de jornal ou simples notícias de jornal e não propriamente temas científicos. Então, esses foram os aspectos mais importantes sobre o que não escolher como tema da pesquisa. Espero que tenha ajudado você a clarear mais o seu tema da pesquisa e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais especificamente sobre o problema da pesquisa. Até lá, tchau, tchau!